Nós temos uma permissão constitucional absolutamente expressa, não vejo, do meu ponto de vista, qualquer óbice para a adoção do ciclo completo de polícia, qualquer óbice. Nós temos, só a título de argumentação, no artigo 144, que é muitas vezes utilizado por aqueles que se opõem ao ciclo completo de polícia, como também um dispositivo de vedação, na verdade, é o nosso dispositivo que permite. Nós temos no 144, no inciso 4, a única utilização da palavra exclusividade. A exclusividade que a Polícia Federal tem de ser Polícia Judiciária da União. Ponto. É só isso de exclusividade. Não tem nada de exclusividade em relação a atos de investigação caber somente à Polícia Civil. E eu vou aproveitar esse gancho, porque essa discussão de ciclo completo de polícia, de exclusividade de atribuição, nós do GAECO passamos por isso. Nós do GAECO passamos por isso. Poucos anos atrás, em 2013, houve uma tentativa de aprovação de um projeto de emenda constitucional, que era a PEC número 37. Essa PEC 37, ela veio em, vamos dizer assim, uma vingança ou de forma a combater a investigação por parte do Ministério Público. Porque da mesma forma que outras instituições, até então não existia uma legislação prevendo expressamente uma possibilidade para o Ministério Público promover atos de investigação. Então, a partir daí, se criou uma construção teórica que foi colocada em prática, que é, num resumo bem sintético mesmo, quem pode mais, pode menos. Então, se o Ministério Público era titular da ação penal, não existiria nenhum óbice ao Ministério Público promover atos de investigação, mesmo porque, historicamente, outros órgãos sempre promoveram atos de investigação, Receita Federal, existia previsão do Supremo Tribunal Federal de inquérito conduzido por ministro. Então, nunca nesse país houve qualquer exclusividade à Polícia Civil de atos de investigação. Nunca. Não há qualquer vedação legal ou constitucional à adoção do ciclo completo de polícia. Nós temos o inquérito policial militar. Nós temos tantos outros órgãos públicos, todos com capacidade de investigação. Então, o Ministério Público, a partir daí, editou uma resolução, que hoje é a resolução do Conselho Nacional número 181, que regulamenta justamente o procedimento investigatório criminal, que é a investigação por parte do Ministério Público de atos de natureza criminal. Eu aproveito esse gancho também para mencionar da minha preocupação. Vão falar assim, mas é uma questão, o que o termo circunstanciado de ocorrência ou ciclo completo de polícia tem a ver com o Ministério Público ou tem a ver com o GAECO? Tem muito a ver. Então, primeiro, o GAECO, historicamente, sempre por meio de convênio, teve uma parceria muito frutífera com a Polícia Militar. Extremamente frutífera. Só que na região de São José do Rio Preto, nesses municípios, no espaço anual passado, nós conseguimos, juntamente com a Polícia Militar, em operações nossas, prender quase 200 integrantes do PCC, só aqui na região de São José do Rio Preto. E essas operações só são possíveis com a participação da Polícia Militar. O Ministério Público não tem polícia própria. O Ministério Público depende desse apoio para conseguir realizar a sua investigação. O Ministério Público depende desse apoio para ter uma tropa especializada ao seu lado. O Ministério Público não faz nada sozinho, aliás, ninguém faz nada sozinho aqui no sistema de justiça.
Nós temos um conceito constitucional de eficiência, de um lado, uma inexistência de qualquer óbice administrativo, né? E, de outro lado, nós temos uma resistência que não é embasada em termos legais, é uma resistência quase que sindicalista. É uma resistência que as palavras parecem duras, mas que busca uma reserva de mercado, né? E a preocupação da população, dos profissionais de segurança pública, não é com quem tem ou não reserva de mercado, é com resultado, é com eficiência. É essa a nossa preocupação. O Ministério Público não é o único titular da ação penal. Todo mundo aqui sabe que existe ação penal privada subsidiária da pública. Então, se o Ministério Público não propor a ação penal, o particular pode promover. Então, não existe essa exclusividade. Não existe, não só para o Ministério Público, quanto para atos policiais. É isso que eu quero deixar claro, a repercussão sociológica e legal de tudo isso. Não é uma discussão acadêmica, mas não é uma ginástica acadêmica, não é uma discussão estéril, é uma discussão que surgiu da academia, mas que tem uma repercussão vital para a sociedade. Nós somos um dos únicos países do mundo a não adotar de forma adequada o ciclo completo de polícia, né? Mais uma jabuticaba nossa. Nós não adotamos e alguns querem persistir nessa vedação sem qualquer respaldo legal, buscando tão somente o interesse de preservar a atribuição que tem, mesmo que não a exerça adequadamente. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão e proposições maduras, né? Porque nós temos a Constituição ao nosso lado, nós temos a legislação ao nosso lado, maturidade para não fomentar uma guerra institucional, porque não é essa a finalidade. Pelo contrário, o Coronel Fábio mencionou a Polícia Federal, nós também temos nos Estados Unidos tem ciclo completo com polícias de condados, polícias dos estados, eles têm o FBI, que é especializado. Então, aqueles detratores da adoção do ciclo completo de polícia, que, na verdade, buscam tão somente preservar com exclusividade suas atribuições, deveriam, na verdade, se sentir satisfeitos com a adoção do ciclo completo. Porque com a adoção do ciclo completo de polícia de forma oficial, de forma integral, vamos dizer assim, a Polícia Civil teria sua atribuição compartilhada e poderia centralizar investigações para fatos complexos. Esse é um efeito prático. Esse é um efeito prático muito importante, né? Agora, inexistindo o óbice legal, tão somente discussões que remontam ao século passado para impedir a adoção desse ciclo completo de polícia em detrimento dos interesses da sociedade, porque a gente não pode transformar isso numa disputa de uma instituição contra a outra. É simples. O que é melhor para a sociedade? O que é mais eficiente para a sociedade? Tem um procurador da República, os senhores devem conhecer, que é o Deltan Dallagnol, trabalhou muito na Lava Jato, né? É o membro do Ministério Público coordenador da Lava Jato, e ele fala, e eu vou tentar fazer uma analogia à expressão dele, ele fala que a corrupção é uma serial killer silenciosa, que mata por meio de buracos na estrada, falta de medicamentos no hospital, entre outras consequências. E eu digo mais, a impunidade é uma serial killer silenciosa também, que mata por meio da ineficiência.
ineficiência que nós atingimos por uma separação de atribuição sem qualquer respaldo legal. Essa ineficiência causa um evidente descrédito da população. Naqueles termos mais comezinhos, não precisamos ir muito longe, em termos circunstanciados de ocorrência de um acidente de trânsito. Para a pessoa que sofreu isso, é importante. Nós não temos que ter somente uma discussão macro, como só os mais graves crimes importassem. Para a pessoa, para a vida da pessoa, para a vítima, os crimes mais insignificantes são tudo. É ela que sofre. Agora, se o cidadão, nesses crimes, não tem uma satisfação do Estado, tem o seu caso relegado numa fila interminável de prioridades, qual é a consequência disso? É o descrédito para todos, para todas as instituições. Instituições de segurança, para a justiça, porque é o cidadão que amanhã vai falar: eu não vou procurar a polícia, não vou chamar a polícia. Não vira nada. Não vira nada. Quando esse cidadão, eu digo aqui no estado de São Paulo, poderia ter sido atendido pela polícia militar e ter sido registrado o termo circunstanciado de ocorrência e ter a sua satisfação inicial, ter a sua coceira inicial atingida. E eu vou um pouco mais longe. Esse sentimento, existe um ciclo muito bem delimitado que é o seguinte: crime, impunidade, crime. Isso é quase como um looping infinito, né? Então, sempre que tivermos esse sentimento de impunidade, que na verdade é a mãe da reincidência, nós teremos, em última instância, um terreno fértil, um terreno muito fértil para a presença de organizações criminosas. Antes que alguém me pergunte, mas não está indo muito longe do TCO para a organização criminosa e ciclo completo de polícia. Qual que é o link que eu quero fazer? É justamente isso. A não adoção do ciclo completo de polícia, inclusive no termo circunstanciado, na maioria de seus casos, permite a criação de uma sensação de impunidade da população, que desacredita do poder público, desacredita da polícia. Esse descrédito da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário abre um vácuo. Esse vácuo ele é preenchido por organizações criminosas, principalmente as territorialistas. É só a gente ver. O domínio territorial por parte de organizações criminosas, em comunidades, etc., ele decorre justamente desse vácuo. Então, eles, se aproveitando desse sentimento da impunidade, eles assumem algo que o Estado, se fosse eficiente, deveria resolver desde o início. Eu digo isso com propriedade porque, em uma das nossas investigações aqui, isso foi anos atrás, mas foi algo que me impactou muito, muito, muito. Assim, eu lembro que eu fiquei sem dormir porque eu ficava ruminando isso. Numa investigação muito grande contra uma facção criminosa, caiu um diálogo que uma pessoa, um diretor de uma escola infantil, ligou para um membro de uma facção criminosa. Ele não era integrante da facção criminosa, esse diretor. Mas o que ele fez? Ele ligou e falou o seguinte: olha, as crianças estão muito desobedientes, elas estão quebrando carteiras, elas xingam os professores. Tem como mandar os disciplinas para cá, para orientar as crianças? Então, me impactou porque quem que vai ser a referência de lei e de justiça e de autoridade para a criança? Não é mais o Estado. O Estado foi afastado por causa da sua ineficiência. Agora é o integrante da facção criminosa que dá a resposta
imediata para a comunidade que o Estado deveria proporcionar. Então, é muito, parece bobagem quando a gente discute termo circunstanciado como se fosse algo pequeno, mas não é. É o nosso rastilho de pólvora. É a nossa presença no dia a dia da sociedade. É a nossa satisfação para ela. Sem isso, nós somos um terreno mais do que fértil, enquanto discussões acadêmicas ocorrem para vetar ou permitir que essas organizações criminosas administrem o futuro das nossas crianças. Então, é uma coisa que me preocupa muito de forma prática, né? Então, o pessoal geralmente fala assim, não, mas é o conceito de autoridade judiciária, isso. Então, é uma série de empecilhos burocráticos. Nós sabemos que o excesso de burocracia é justamente criado para conseguir uma ineficiência, né? E, enquanto isso, nós não conseguimos dar uma satisfação adequada que seria juridicamente viável. Até gostaria da intervenção do Coronel Fábio para que ele tecesse alguns comentários justamente da importância concreta desse termo circunstanciado de ocorrência no dia a dia da comunidade, mas também no dia a dia do policial, levando em consideração a sua saúde e a saúde de seus familiares. Me permite, doutor Tiago, antes de passar para o Fábio? Pois não. Só para, na esteira daquilo que o senhor acabou de dizer, esse episódio aí, disciplina, cuidar das crianças e tudo mais, lembrar que o termo circunstanciado se restringe exclusivamente à briga de vizinhos, bate-boca ou simples ameaça. O que a gente vê, no mais das vezes, e isso incomoda e se transforma numa espiral de violência, na reles contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Aquele boteco tocando som alto, que chamam a polícia não vai, sai facada, sai tiro, sai morte, que a polícia foi ineficiente. Eu digo mais, eu me debati muito tempo nas aulas que dava na polícia, tentando mostrar para comandantes de polícia, desde que sou tenente, até não consegui vencer isso, nem sendo coronel do alto comando da PM, eu não consegui convencê-los que, como toda contravenção, sem exceção alguma, a ação penal é pública e incondicionada e o policial e o Copom nosso deveria agir de ofício e interferir independentemente da identificação de quem reclama pelo som alto. Porque eu sou cidadão, pago caros impostos para uma polícia que talvez não receba muito, mas que recebe para fazer o que é sua obrigação, é interferir naquele período de descanso que eu estou sofrendo o importuno daqueles que me atribulam a vida. E foi difícil tentar falar isso daí, falei isso a vida toda e parece que eu não conseguia vencer, por mais que a lei fosse bastante óbvia. Não bastasse isso, que é a tal da espiral da violência, eu digo mais na linha do que o senhor colocava e em seguida já passo a palavra ao Fábio. A gente não pode esquecer que uma das grandes causas de um crime muito grave, que é a corrupção de autoridades públicas de todos os níveis, inclusive política, está baseada também numa contravençãozinha de jogo de azar, chamada jogo do bicho, que alimenta campanhas, paga partidos políticos e que retroalimenta esse sistema de corrupção. Eu passo agora, com as minhas escusas por haver interrompido, fazendo às vezes de mediador e às vezes alguns temas ao debate, e aproveito, ao passar a palavra para o Coronel Fábio, a anunciar duas coisas. Eu gostaria que tanto o Coronel Fábio quanto o Dr. Tiago nos dissessem se podem, se devemos abrir, faltam 10 minutos para encerrarmos o segundo tempo, como havíamos combinado, parece que a participação está bastante forte, nós estamos com 76 pessoas na sala, estivemos com um pouquinho mais, elas estão vindo e chegando. Se os senhores estão disponíveis para um último bloco de outros 40 minutos. Doutor Sem Fábio, problema. pode ser? Coronel Fábio, pode ser? Coronel Fábio, pode ser? Alô? Coronel Fábio, me ouve? Ouço agora, que estava fechado. Sim, então já fica o convite a todos os que estão participando, a todos nós,
E encerrados esses 10 minutos que nos restam, esses últimos 10 minutos, se me permitir, eu deixo totalmente ao Coronel Fábio, se o doutor Tiago me permitir, e quando abrirmos o terceiro bloco, eu já abro com o doutor Tiago. Pode ser, doutor Tiago? Pode ser. Perfeito, então. Sigamos. Fábio, com a palavra. Bom, eu agradeço aí o questionamento do doutor Tiago, né, e até isso me permite dar alguns dados que são importantes. Como eu tinha colocado, hoje, numa projeção que nós fizemos, nós estaríamos aí diariamente, né, fazendo o registro de um pouco mais de 180 termos circunstanciados de ocorrência só na região aqui do Comando de Policiamento do Interior 5. Né? Se nós, como eu já até pontuei, calcularmos que por vezes aí a gente vai ter 2, 3 autores, 1 ou 2 ou 3 testemunhas e vítimas, né? Não seria nada imprudente dizer que nós estamos aí conduzindo cerca de 1.000 pessoas diariamente para as delegacias de polícia. Isso, como eu coloquei também, por vezes a viatura se deslocando aí por distâncias de mais de 80 quilômetros, tá? E até foi providencial. Hoje um prefeito me ligou justamente para dizer o seguinte, que a viatura do município tinha saído pela manhã porque teve um acidente de trânsito e já era final da tarde, a viatura não tinha retornado ainda. Aí eu tenho que explicar o prefeito que nós vivemos esse sistema de ineficiência policial, né? A viatura saiu do local, se deslocou mais de 60 quilômetros até uma determinada delegacia de polícia e lá ficou na fila de atendimento, né, de uma central de flagrantes. Como eu disse, aqui a centralização, poucos são os locais que recebem as ocorrências e, portanto, os termos circunstanciados da Polícia Militar, né, os registros da Polícia Militar. E com isso, nós, além da questão da eficiência, que foi muito bem pontuada pelo doutor Tiago, os senhores imaginem que neste tempo de Covid, né, a questão da propagação do vírus, a própria viatura policial, o policial militar, ele atende diversas ocorrências, ele está na rua, ele está em contato com muitas pessoas, e isso faz com que também ele possa ser um vetor de transmissão do vírus e também possa ser um receptor, né, do coronavírus. Né? E esse volume, esse trânsito todo, ele poderia ser evitado, logicamente, se esse registro fosse feito no local. E hoje o sistema da Polícia Militar permite que esse registro seja feito por meio de um smartphone, né, um celular, né, ou mesmo por meio de um tablet, no local dos fatos, evitando condução de partes da delegacia de polícia. E certamente aquele prefeito não teria me ligado, né, porque a viatura certamente permaneceria naquele município, né, que pelas dimensões menores, né, tem uma só viatura policial. Né? Então, por mais de 12 horas, por quase 12 horas, aquele município ficou sem o patrulhamento preventivo da Polícia Militar. E ainda nesses tempos de Covid, né, a gente aumentando a possibilidade de propagação, inclusive, da doença. Né? Portanto, tem a questão da eficiência do modelo policial que já foi pontuado, e neste momento que nós estamos vivendo, a questão de uma maior possibilidade de propagação, né, da Covid-19. Eu não posso aqui revelar por questões, logicamente, estratégicas, né, mas nós já temos um número considerável de policiais militares acometidos pela doença. E os senhores imaginem isso potencializado no estado de São Paulo, né, a situação de caos na segurança pública que nós poderíamos ter diante do necessário afastamento do policial, né, por 14 dias, conforme normas da vigilância epidemiológica, né, e pela preocupação, logicamente, também com a saúde do policial. Né. Nós já tivemos, inclusive, alguns óbitos na Polícia Militar, de policiais militares do estado de São Paulo. Isso realmente nos preocupa bastante. Então, neste momento, até por conta que a legislação nos permite, deixa mais às escâncaras ainda, né, vamos dizer assim,
diante da lei federal e a portaria que trata especificamente do assunto, né, é premente essa medida, não podemos mais esperar para que essa medida seja adotada. E digo aos senhores, até em detrimento, né, da resolução da Secretaria de Segurança Pública, e nesse momento que eu tinha parado até a minha exposição, porque por mais que uma resolução, que é um ato, portanto, administrativo do secretário, e a resolução ela determina que nós apresentemos todos os TCOs à Polícia Civil, eu entendo que, diante da premência da Covid-19 e diante da legislação da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, a questão aí da resolução, teoricamente, estaria até superada. Tá? Como eu disse, a partir da ocorrência de um crime, a Polícia Militar inicia como player da persecução penal, que vai redundar lá nas medidas do Ministério Público e do Poder Judiciário. Portanto, nós temos que nos afastar, nesse momento, dessa subsunção, né, uma medida administrativa do Poder Executivo, para atender, primeiro, a necessidade da comunidade, e segundo, que nós estaríamos aí cumprindo o provimento, como o senhor disse, né, que já foi incorporado às normas gerais da Corregedoria Geral de Justiça, e como nosso viés aqui de estarmos termos que prestar contas ao Judiciário, isso, na minha opinião, afasta a aplicação da resolução. Então, basicamente, esses comentários que eu gostaria de fazer. E só para terminar, se o senhor me der mais um minuto, Coronel Azor, há também um problema muito sério, né, em relação à espiral da violência, como foi colocado. Né? Nós estamos aí vendo um aumento, né, considerável da questão da violência doméstica e familiar, nesse momento da Covid-19, e também, né, embora se constatar lesão corporal, nós sabemos que se trata de um crime de ação pública incondicionada, que afasta até o TCO, mas também há um aumento daqueles conflitos de vizinhança, né, daqueles crimes de menor potencial, que poderiam ser resolvidos no local, e como bem pontuou o Dr. Tiago, né, por vezes o policial sabe que ele não vai ter um atendimento, e o cidadão, né, sabe que não vai ter um atendimento célere e eficiente para resolver aquela questão, e por vezes ele acaba se utilizando dos meios próprios, fazendo viger aí a vingança privada, muitas vezes, né, e acaba, dentro da espiral da violência, gerando uma criminalidade, um fato teoricamente mais violento. Né? Então, tudo isso vai ao encontro do que nós estamos defendendo, e acreditamos que isso seja urgente para que seja colocado na prática. Não estou ouvindo. O microfone do senhor está fechado, Coronelzinho. Bom, eu dizia que, mais uma vez, tenho a agradecer. Resta um pouco menos de um minuto. Nós vamos abrir, então, graças à disponibilidade tanto do Fábio quanto do Dr. Tiago, para um terceiro bloco. Esperamos tê-los todos conosco e agradecendo já imensamente a cada um dos que estão aqui presentes e